Oi, oi, galera. Eu sou Bruna Dzikovic, sou terapeuta energética e espiritual. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que é consciente e inconsciente coletivo. Qual que é a importância disso? Por que que isso te implica? Como que isso te implica? Quando? Por quê? Como resolver isso? Será que é igual uma crença limitante? Então, no vídeo anterior eu falei para vocês que isso implica muito no desenvolvimento mediúnico e espiritual de vocês. Mas, se você faz terapia convencional, isso também é válido, só que aí não vão ser relacionado com as questões espirituais. Mas mesmo assim, você continua sendo engolida por essa questão. Talvez você trabalhe isso de uma forma consciente, talvez de uma forma inconsciente, mas a gente vai ver o que é que para você talvez trabalhar isso de uma forma mais direta. Mas primeiro a gente precisa entender o que é isso. Nós vivemos em sociedade, então tem grupos que eles são parecidos, tem grupos que são diferentes. Dentro desses grupos parecidos vão ter ideias parecidas, desejos, costumes, cultura. Então, para ficar mais fácil, por exemplo, temos os grupos de brasileiros. Nós, como brasileiros, temos certas culturas, certas ideias. Pessoas do mesmo estado também, pessoas da mesma cidade, do mesmo grupo familiar, do mesmo grupo de amizades, do mesmo grupo de trabalho. Ou seja, para ficar bem fácil de entender, cada grupo desse vai ter ideias, desejos, culturas parecidas, que seja de forma consciente ou não. Um exemplo geralzão para ficar ainda mais fácil de você entender. A questão da morte. Para algumas culturas, a morte não é algo que é triste, pelo contrário, é algo feliz porque a pessoa passou de um estado a outro. Então, ela fez uma passagem, ela concluiu a vida terrena e continuou a vida dela no outro lado. Então, as pessoas elas vão festejar isso. De quebra, isso não é um tabu, então não é um assunto que é triste. Já em outras culturas, a morte é algo que traz muito peso, tristeza, desconforto. Tanto é que é tabu falar sobre isso. Por exemplo, tem gente que acha que falar da morte vai atrair a morte. Inclusive, isso foi até tema de uma reunião que eu participei de um grupo daqui de Bruxelas, de pessoas que trabalham ou que gostam desse tema da morte. Pequeno adendo, esse grupo se chama Mortellement Votre, e se você gosta disso, se você quer fazer parte, me manda uma mensagem que a gente vai conversar. Mas o que é importante a gente entender aqui é que essas questões, elas se repetem durante muitos e muitos anos e muitas gerações. Então, é uma coisa que está enraizada na cultura, na cabeça, seja de forma consciente ou inconsciente. Agora eu te pergunto, que tipo de inconsciente ou consciente coletivo te veio na cabeça agora? Comenta aqui embaixo porque eu adoraria saber, de repente eu nunca pensei nisso. Mas vamos, por exemplo, espiritual. Digamos que você tem muito contato com pessoas de uma certa religião. Família, amigos, companheiro, companheira. E essas pessoas, elas falam constantemente sobre as práticas religiosas dela. Ou não necessariamente precisa ser religioso, mas de uma forma mais energética e mais espiritual. E você não se considera que você faz parte daquilo. Mas você está inserido porque o seu dia a dia é baseado naquilo. E eu vou te dizer que muitos desses ideais estão sim no seu inconsciente ou no seu consciente. Obviamente, não necessariamente todos, mas uma boa parte sim. Então essas questões elas vão influenciar em algumas partes da sua vida. Mas eu vou dar um exemplo mais concreto para ficar ainda mais fácil para você entender. Digamos que tem uma certa religião que fala assim: todos os outros seres, a não ser Jesus Cristo, é o demônio. Mas você não acredita nem desacredita, você tá ali meio que neutro. Mas quando alguém fala de Exu, você fica assim: nossa, tá amarrado. Ou você olha estranho, ou você fica assim: lá no fundinho da sua inconsciência, você não gosta de Exu, porque isso está enraizado na sua cabeça que ele é o demônio. Não precisa ser Exu, tá? Pode ser qualquer tipo de ser, de entidade, de mentor, de guia, de homem. Ou seja, você não se permite nem pensar e nem tem contato com eles. Sendo que, de repente, está no seu caminho de vida ter contato com eles. Ou seja, está atrasando a sua vida. Isso é tratável? Yes. Você pode diminuir até eliminar alguns desses inconscientes coletivos. Mas já logo te digo que é impossível a gente eliminar todos, até porque isso faz parte de nós, como seres humanos, de acreditar em alguma coisa. Isso faz parte da nossa consciência, do nosso mental, racional, psicológico e principalmente da cultura. Relembrando e frisando que esses conscientes ou inconscientes coletivos, eles não necessariamente são negativos, até porque tem aqueles que são bons. Isso faz parte de definir a nossa cultura, de quem você é, de como você é, do que te atinge, do que não te atinge, como você reage, como você não reage, o que você precisa trabalhar, o que você não precisa trabalhar. E principalmente você fazer terapia, porque essas questões, ainda mais quando elas são inconscientes, elas vão ser bem difíceis de você descobrir isso sozinho. E aí eu tô falando de terapia convencional, porque não adianta você tratar só o energético e só o espiritual e a sua cabeça você não trabalhar. Você não vai estar trabalhando todo, você vai estar focando só em uma parte. Mas do lado energético e espiritual, a gente consegue sim trabalhar isso, porque tem questões que você já trabalhou bastante, mas parece que elas continuam ali. Então, de uma forma energética, a gente vai pegar esse bloco de energia, né, porque é um bloco de energia, e a gente vai retirar ele. Ou, de repente, a gente vai abrir caminho para que na hora da sua terapia, isso fique muito mais fácil de você falar, de você trabalhar e de você diminuir ou eliminar ele. Mas aí vem a pergunta: Bruna, isso é a mesma coisa do que crença limitante?
Não, mas de uma certa forma eles estão juntos. Dentro do consciente ou inconsciente coletivo, pode sim ter crenças limitantes. Até porque essas crenças são ideias que te limitam de alguma coisa. Mas pode ser que essa crença limitante ela vem apenas de você, que você criou, que é algo individual, não necessariamente coletivo. Ficou clara a diferença? Quando você entende que esse inconsciente coletivo ele existe, você começa a perceber que muitos desses conflitos não são só seus. Essa batalha não é só sua. Ou essa batalha não significa, ai meu Deus, mas eu sou uma péssima pessoa, então não tem nada a ver. E aí não adianta você bater de frente, porque está dentro da sua cultura. Precisa ter uma abordagem onde você vai trabalhar com aquilo, não que você vá contra. Porque se você vai contra, você vai ficar batendo ali a cabeça 500 vezes e não vai mudar nada. Outro pequeno exemplo do que não trabalhar contra é a questão da raiva. Você pode sim sentir raiva. Você pode inclusive usar isso como combustível. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Lembrando aqui que a gente está falando dessas questões de uma forma espiritual e energética. E lembrando também que nossos vídeos saem toda segunda-feira. Me siga em todas as redes que estão aqui na descrição para a gente falar mais sobre a espiritualidade. Inclusive, os mesmos vídeos não estão em uma rede só, tá tudo misturadinho. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que gosta desses temas também.